chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João, dando continuidade ao nosso estudo bíblico, não é, irmãos? É o livro de 1 João, chamado Epístola. É um curto livro, não é, irmãos? 2:28. Vocês vão deixar? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e agora, filhinhos, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. É esse versículo, pudesse andar só para vocês não se cansarem, vamos ler só esse versículo. E agora, filhinhos, olha o tratamento que João faz, né? E agora, filhinhos, ele já era ancião, viu? Não era mais aquele João novinho, não. E agora, filhinhos, permanecei nele. Amém. Olha só, permanecer em Jesus, né? Não é para permanecer dentro de uma igreja, irmãos. Não está falando permaneça na igreja, vá ao culto todo dia. É permanecer em Cristo. Ter a sua vida baseada, copiada como a de Jesus. Exatamente isso. Permanecei nele, né? Glória a Jesus. Olha só, para quê? Para que quando ele se manifestar na sua vida, não sejamos por ele confundidos. Olha que palavra, hein? Já pensou, Jesus vai vir arrebatar a igreja e ele vai encontrar alguém que está confundido? Não é aquele filho. Por quê? Ele não permaneceu em Jesus. Ele não se preparou para encontrar com Cristo. A Escritura dá toda a informação, sem precisar de pastor ficar ensinando o tempo todo a mesma coisa. Nós falamos para a segurança dos irmãos. Mas os irmãos querem se preparar, ouça as palavras, registra elas, escreva num livrinho à parte e medita nela quando tiver tempo. Permanecer em Jesus é estar em conformidade com a sua vontade, ligado no mesmo Espírito, em comunhão com Deus. Precisamos avaliar tudo isso e nos purificar, separando-nos de tudo que atrapalha e que possa nos levar a nos contaminar. Qualquer amizade, má conversação, até mesmo serviço, qualquer coisa que venha te tirar da presença de Deus, é melhor cortar e jogar fora, como disse Jesus a respeito do pé, da mão, dos olhos. Se teu olho, teu pé, tua mão te escandalizar, corta e lança fora. Existem coisas que para nós aqui na terra é de grande valor, como alguns bens materiais, posições e outras coisas jamais. Mas acontece que alguma dessas coisas nos tira da presença de Deus. Como muitas vezes não podemos conviver com coisas erradas e ao mesmo tempo conviver com Deus, é necessário cortar as erradas, para que não sejamos confundidos na vida dele. Qualquer coisa que venha nos tirar de sua presença, não é? Então, irmãos, é uma maneira de nos prepararmos. Preparado, eu quero estar de acordo com a palavra e não com o meu pensamento. Por isso estudamos. Se nós não estudarmos, vamos criar pensamentos que não vêm de Deus. Até vamos dizer, eu creio que Deus não está se importando com isso. Eu acho que Deus não está se preocupado com essas coisas. Aí eu falo, eu tenho esses anos todos estudando, eu digo, Deus está preocupado também com as mínimas coisas. Pois Jesus disse que quem não for fiel no mínimo, não pode ser fiel no muito. Como uma pessoa que não consegue, no mínimo, apresentar a Deus obediência, e poderá apresentar a Deus obediência de coisas grandes? Não pode. Então as exortações é para que o povo se mantenha intacto. Como de lá em Gálatas, parece que eu citei isso no outro vídeo, não é? E o mesmo Deus de paz nos
conserve, vos santifique em tudo, e vos conserve, né? E todo o vosso corpo, e o vosso espírito e alma sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Assim está escrito no livro de Gálatas, né? Sejam conservados para a vida. E o que João fala é o mesmo, ele fala no mesmo sentido, é a mesma coisa, né? Permanecer em Jesus é se conservar. Permanecer em Jesus, como Paulo falou, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então devemos permanecer em Jesus e não buscar mudanças no meio evangélico aí, que estão buscando muitas inovações para chamar a atenção das pessoas. Devemos permanecer em Jesus como as Escrituras nos ensinam. A modernidade não tem nada a ver com as coisas da palavra de Deus, pois a palavra de Deus foi ditada para todas as épocas. Ela sempre é atual, sempre é atualíssima. Não precisa de reformas, não precisa de inovações. É só seguir exatamente. Ela foi conservada intacta. A palavra foi conservada para todas as épocas, para todos os tempos e para os finais dos dias. Então, se nós basearmos a nossa vida com a palavra, ver uma vida de oração, perdoando, andar honestamente, não andar nu por aí, não andando fuxicando ou com fofoca, falando da vida das pessoas, mas mais em oração, clamando a Deus uns pelos outros, Então, na verdade, a palavra de Deus ensina tudo isso. Isso é permanecer em Cristo. Veja que nas pregações de Jesus, ele esclarecia aqueles que queriam lhe pegar em alguma palavra os seus pecados. Mas as outras pessoas que ouviam suas mensagens, ele não vivia condenando e acusando ninguém, somente ensinando a palavra do reino de Deus. Às vezes ele falava as palavras duras por conta daqueles que queriam lhe pegar em alguma mensagem para ter com que o acusassem. Aí ele falava a palavra muito dura para aquele povo. Como ele disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então foi por causa que eles disseram palavras acusadoras, rejeitaram a mensagem de Cristo. Como ele falou: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Aí eles falaram: nós não servimos a ninguém, somos escravos de ninguém, como dizes tu sereis livres? Estavam contestando. Aí, durante um bom tempo de diálogos ali, Jesus teve que declarar a eles que eles tinham por pai o diabo. Aí eles ficaram desconcertados, porque na verdade estavam cheios de maldade e estavam se defendendo. Aí Jesus teve que declarar as maldades deles, que eles queriam matar a Jesus, eram mentirosos, filhos do diabo. Então eles não tinham uma vida conservada, uma vida em Deus, em Jesus. Jesus veio ensinar o povo a se manter nele, tanto para morrer naturalmente na presença de Deus, quanto para a vinda do Senhor nesses últimos dias. Os últimos dias está carregado de sinais, estão carregados de sinais, são vários dias que estão apontando a vinda de Cristo. E nós sabemos que temos que permanecer em Jesus, porquanto os dias são maus. Satanás e seus demônios vão trabalhar para tirar o povo da presença de Deus, mantendo-os na igreja, fazendo-os pensar que eles estão bem santos diante de Deus, mas que na verdade estarão desconcertados para a hora do arrebatamento. Muitos estarão desconcertados, porque as pessoas têm uma tendência de seguir as mensagens e as doutrinas mais fáceis, que pode assim, ao mesmo tempo, obedecer a algumas doutrinas e fazer as coisas que o mundo ensina. Mas a palavra de Deus diz para ser santo, para não tocar nada imundo, para nós não andarmos na sã doutrina, para nós não contaminar nossos olhos, para nós não contaminar nossos ouvidos com más conversações, para nós tirar os maus hábitos de nossas ações. Está cheio de ensinamento. Então é assim que nós nos preparamos para encontrar com o Senhor, como uma virgem santa e pura, não é, irmãos? Amém. Josué capítulo 2, Glória a aleluia. Deus. Josué. Vem com Josué montar em Jericó. Aleluia. Jericó. Vem com Josué montar em Jericó e as muralhas do Ribeirão. Acharam, irmãos? Diz assim:
E enviou, eu falei capítulo 2, Josué 2. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu. E disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós o cansareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Aleluia. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizestes aos 2 reis os amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Os inimigos já estavam sabendo quem era o Deus de Israel. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer. Se não denunciar este nosso negócio, e será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escalado à janela por onde nos fizeste descer. E se não esconderes em casa contigo o teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e toda a família de teu pai, será pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se ele se puser a mão. Se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de
escalado a janela. Glória a Jesus. Aqui tem tanto assunto, irmão, que é maravilhoso aqui. Essa mulher prefigura a igreja. A igreja, quando estava no pecado, na prostituição, morando em cima do muro, né? Mas, verdadeiramente, né, foi o único lugar que ela pôde se abrigar. Então foi feito aqui um acordo. Ela então se preparou de acordo com o mandamento dos 2 espias, que os 2 espias prefiguram uma representação da palavra de Deus e do Espírito Santo que veio a Jericó. Jericó é esse mundo perdido que nós estamos, não é? A casa dela representa a presença do Senhor. Então ele disse aqui que se algum dos parentes não estivesse dentro da casa, o sangue dele seria sobre ele. Então na vida de Cristo nós temos que estar dentro da casa, igual Noé estava dentro da arca quando a chuva do dilúvio veio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, né? Amém. Veja que ela disse, ele falou, ó, teu pai, tua mãe, tuas irmãs, Deus estejam contigo dentro da casa. Se for encontrado fora, o problema é dele. É o que vai acontecer na hora do arrebatamento. Quem estiver fora da presença do Senhor vai ser pisado. Isso nós encontramos também lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, quando o varão mede o templo e o Senhor diz assim, deixa o ato que está fora. É o ato. O ato que está fora só mandou medir o tempo. O ato que está fora representa os que estão fora do tempo, fora da palavra, fora da presença. Muita gente está nas igrejas, mas muitos estão fora da presença, fora da palavra, estão desviados dentro das igrejas. São fechados no hall de membros, mas estão desviados da palavra, desviados do Espírito, desviados da vontade do Senhor. Não estão se preparando em conformidade à palavra, pois estão embriagados à doutrina denominacional que os mantém dentro de um sistema, mas não dentro da vontade da palavra de Deus. Eles manipulam, eles monitoram os membros, mas o Espírito Santo não realiza a obra, porque os próprios membros dão prestação de conta, obediência ao sistema. Porque quando um pastor está na presença de Deus, ele não tem que monitorar os membros. O membro pode evangelizar à vontade e aonde quiser. Só tem, claro, o pastor tem que ensinar e orientar os membros para andar segundo a palavra e dar um bom testemunho. Amém. Nós aprendemos isso na palavra de Deus, mas o sistema denominacional criou isso, e é uma embriaguez que embriaga muita gente e prende as pessoas ao próprio sistema. Quando então nós voltamos para a palavra de Deus, começamos a enxergar a maneira de como os apóstolos agiam. Eles tinham autoridade sobre a igreja na época, mas a igreja era livre para evangelizar, para pregar. Eles ensinavam, e eles eram unidos no amor e na paz do Senhor Jesus. Então, na verdade, a Raabe representa a igreja hoje, a igreja que recolheu logo de início os espias e depois escondeu duas coisas, né? E depois obedeceu, né, o trato que eles fizeram com ela. Então a preparação daquela mulher, da Raabe e sua família, foi imediata. Rapidamente ela pegou o cordão e já deixou pendurado para não esquecer. É isso. O servo prudente, ele imediatamente já vai fazer a vontade do Senhor. Não vai deixar para orar depois, para buscar a Deus depois. O tempo é agora. Então essa é a maneira de que ela agiu, foi a forma de que ela foi instruída para se preparar. Porque no dia em que Josué rodeou a cidade ali várias vezes e as trombetas tocaram e o povo gritou, as muralhas caíram, mas aonde ela estava, a muralha não caiu. Porque Deus tinha um plano naquela mulher. Depois ela foi habitar no meio do povo Israel, porque ela ficou na história como representante da própria igreja. Mas ela era uma prostituta. Quem é que não era prostituta aqui? Quem é que não era? Quer que eu fale qual é a prostituição? Está lá em Tiago. Adúlteros e adúlteras, Tiago disse. Não sabeis mais que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmãos, todo mundo já teve um relacionamento com esse mundo. Já teve gosto com esse mundo. E tem crente que ainda tem muito gosto com esse mundo. Está na igreja, mas tem um gosto terrível com esse mundo. Está tendo um relacionamento, está traindo, está adulterando contra o Pai, contra Jesus. Esse adultério é terrível, porque pior do que o adultério carnal. Então, ela representa, a prostituta representa a igreja do tempo do seu pecado, mas que agora ouve falar da destruição, ela toma a tendência, ela recebe os espias, os espias dormem na sua casa, depois os espias é escondido por ela, aleluia. Enquanto ela esconde os espias, ela estava lá com os juncos, né, de linho, né? Você sabe que o linho é tirado de um junco, né? O junco é umas varas
gás que dão em lugar úmido. Aí eles abrem aquilo, batem, fazem um monte de processo, depois fiam e faz os fios de linho, né? Então, faz a trama, né? Faz os fios de linho. Então, irmãos, Deus, na verdade, irmãos, se eu não me engano é isso mesmo, eu sei que o papel também, acho que é junto também. Eu sei que essa mulher, ela então temeu, porque ela já tinha ouvido falar das obras de Deus, que não existe Deus como o Deus deles, que é Deus no céu e é Deus na terra. Os outros deuses é só Deus na terra, e olha lá, não faz nada. Então, são os demônios aí, quem serve aos demônios, que vê alguns sinais e vê algumas coisas, mas o nosso Deus é aquele que opera nos céus, na terra, no mar, em qualquer lugar. Ninguém pode escapar dele. Então, irmãos, tanto ela quanto o povo de Jericó já sabiam da notícia. Eles estavam sem ânimo, não tinha mais expectativa de vencimento, de estratégia para ganhar a guerra, não tinha plano para poder combater o povo, porque um Deus misterioso dava a vitória. Como vai combater esse povo? É igual os demônios. Como é que os demônios vão combater os crentes fiéis, os cristãos na presença do Senhor? Eles não tem jeito, porque os anjos do Senhor é um exército incontável. O poder de Deus está sobre nós. Nós mesmos temos a autoridade do Espírito Santo para operar os milagres, para repreender os demônios. Agora imagina, irmãos, como é que estava aquele povo ali cheio de medo e de pavor. Mas o interessante é a preparação. No dia do encontro, foi um encontro terrível, meus irmãos. Aquilo ali representa também a grande tribulação, sabia, irmãos? E Josué está dando grito. Está na hora de rodear a cidade. Já estamos rodeando a cidade, dando o último grito, e as trombetas estão tocando. Estão tocando. O último toque é o aviso final. Nós já estamos no último toque. Tem gente que está esperando aí um anjo tocar uma trombeta gigantesca, que é para todo mundo ouvir na terra. Mas a trombeta está sendo tocada, irmão. É o aviso final do arrebatamento da igreja. Agora, realmente só estão nesse combate os que estão santificados, são os que estão se preparando e estão preparados. Então, a cidade de Jericó, esse mundo aí, estão confiados na sua grande muralha. Mas nós habitamos aqui, uma parte dessa muralha aí, nós estamos habitando. Só que já somos redimidos, nós deixamos a prostituição, o pecado, as mentiras, e agora estamos com na nossa janela, na porta da nossa casa, nós estamos com o cordão escalado pendurado, que é também o sangue de Cristo, que na verdade representa o Espírito Santo de Deus. Então estamos aguardando. Agora tem que estar dentro da casa, ou seja, juntos em espírito, em comunhão, todos a família, todo o povo da família de Deus. Temos que estar reunidos, temos que buscar a Deus, temos que estar clamando ao Senhor no mesmo espírito. Porque quem não estiver ligado com o seu irmão fazendo a obra de Deus está desligado. Vem um grupo para a igreja, tem um grupo que fica em casa, esse grupo que fica em casa, que fica à toa, está ligado? Está desligado, não pode. O Espírito Santo nos comove a nos reunir, a nos unir, a junto clamar, a junto orar. Num país lá destruíram um templo, ficou só os pedacinhos de madeira com 5, com 10 centímetros, 20 centímetros, meio metro de tijolo. Tinha mais nada, não tinha teto, não tinha banco, não tinha nada, só tinha a parte do chão. Estavam lá os irmãos orando, né, de joelho no chão, orando e clamando, reunidos. De dia, mais cedo, certamente. Então é isso aí. Os irmãos, não, vamos reunir, vamos buscar. A igreja, quando tem esse propósito, se torna mais unida. E é isso que o Espírito faz. E é uma preparação. A vida do Senhor está próxima. Nós temos que nos reunir, estar reunidos, unidos, um clamando pelo outro. Pois um irmão vem aqui à frente, conta uma experiência, ou conta para os irmãos que estão precisando de oração, um irmão que vem ao culto, de repente Deus vai até usá-lo na sua oração para abençoar aquele outro irmão. Mas se ele não vem e fica em casa, como Deus vai abençoar, usá-lo para orar por aquele irmão que está no culto? O culto é para isso, é o encontro, é o lugar do encontro, aonde um ouve o outro e vai orar um pelo outro. Se eu não vir o culto para ficar faltando meses e semanas, como eu vou saber do resultado? Como eu vou saber da notícia dos meus irmãos? São meus irmãos, eu preciso batalhar por eles, eu preciso orar por cada um. Aí chega um, puxa irmão, ora por mim, situação assim, outro, ora por mim, amém, vamos orar, né? Compartilhando os seus pedidos de oração, e nós vamos compartilhar também a nossa devoção em orar pelos irmãos. Então, é uma preparação que devemos ter para nos encontrar. Raabe, ela fez isso. Como nós falamos sobre Noé, Noé também foi instruído como se preparar para encontrar com o dilúvio. Foi um dia do Senhor, um dia da destruição.
Então antes do dilúvio vir, já tinha entrado na arca. E antes da a muralha cair, Raabe e seus familiares entraram na casa, ficou todo mundo socado lá dentro. É um dia, vamos ficar todo mundo aqui. Não, de repente a casa encheu, eu fico imaginando, hein? Filhas, irmãs, irmãos, mãe, pai, deveria ter outros parentes, tudo ali dentro, vamos ficar aqui dentro. Né? E quando começou, agora imagina isso tudo lá dentro, de repente é meio exprimido, o negócio começou a tremer. Meu Deus, o negócio tremeu, começou a tremer, e o povo gritou, e o povo gritando, e aquilo tremeu, e as muralhas afundaram para baixo. Afundaram no chão. E Deus não deixou que o tremor derrubasse a casa. Isso que eu digo, irmão, tem tanta revelação. Nós vamos passar pela grande tribulação. Vai sim, os que estão pregando vão passar mesmo, são mentirosos e vão passar pela grande tribulação. Vão passar todinho. E de repente vão morrer. E de repente não vão nem aguentar ficar sendo o céu da besta. Mas Raabe vai ser livre. Noé vai ser livre. Aleluia. Glória. Suas filhas serão livres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. Mas temos que nos preparar para o encontro, para o momento do encontro. Aí vem o noivo. E agora? Cadê a lâmpada? Cadê o azeite? O azeite é o Espírito Santo que não pode entristecê-lo. Temos que ser obedientes em tudo. O calor está aumentando. Daqui a pouco tem crente andando já só de cueca por aí, né? Porque o calor está provando um monte de gente. Porque o povo não aguenta mais o calor. Imagina, irmão. É interessante que todo mundo que vai ao inferno, as pessoas ficam tudo nu. Lá é todo mundo no fogo. E no céu é todo mundo vestido. Eu vi um testemunho essa semana, eu ia mandar para os irmãos que sim. O Senhor mostrou para um irmão, os varões que andam de bermuda em casa. Diz que no inferno, quando cai lá, os demônios ficam cortando igual bife. Corta as pernas, nasce de novo, fica cortando o tempo todo, e a dor é terrível. Roupa, varão tem que estar com suas roupas fechadas, calças compridas, dormir, calças compridas, roupas fechadas, não roupas abertas que parecem um pelo, andando na rua com pelo aí. Cuidado, depois diz que não sabia, né? Tem que andar correto, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem o Senhor. Se o anjo do Senhor acampa ao meu redor, né? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao meu redor. Né? Faz de conta então que aqui está o anjo do Senhor, né? Que maravilha, representado pela palavra de Deus. Vou botar na direita, está aqui o anjo do Senhor. Ele está todo vestido. Como eu posso me comportar dentro da minha casa meio vestido? Será que o anjo, quando eu chego na minha casa, ele também tira a camisa? Não. Será que ele bota um short? Não. Essas coisas que o povo não entende. E todas as visões sempre foram, os anjos são bem vestidos. E lá no céu todos são bem vestidos. Já no inferno todos são nus. E pelado mesmo. Tudo com folgação. Né? Igual como faz com o animal que tem pelo, arranca o couro e vai ficar santo, né? É assim que é lá. Então, irmãos, temos que nos preparar para encontrar com o Senhor, não de qualquer maneira. Temos que levar muito a sério. Agora veja bem, que essa mulher aqui levou muito a sério, porque ela sabia, a coisa era visível, era real. Nós estamos falando de algo invisível, né? Da vida de Cristo. Mas, irmãos, os sinais não são invisíveis, não. Os sinais estão aí, em toda a terra, está bem claro, bem visível. Tem hora que a gente fica até assustado. Tem tanta coisa que está acontecendo, tanta mudança, irmão. Mudança no nosso país, mudança no outro país ali. Irmãos, como que o Brasil está mudando? Tem coisas para acontecer e vão se preparando. Que o pessoal da esquerda aí estão querendo fazer guerra. E vai de repente morrer muita gente nesse país. Então, amados, vamos ficar no joelho, sempre nos preparando, sempre na presença do Senhor. Né? É interessante que a Escritura nos dá todo o material necessário, todo o ensinamento de como o cristão tem que se preparar. Mas os evangélicos fatiaram a Bíblia de acordo com a teologia de cada denominação fundada. Criaram então doutrinas de acordo com a vontade de muitos níveis de gente que gostam de partes da Bíblia e não a Bíblia no seu todo. Acontece que o Senhor, Ele vela por sua palavra, não em parte, mas por toda a sua palavra, para fazê-la cumprir. Jeremias capítulo 1.
Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então não há nada que rejeitar. E a Escritura manda nós atentarmos para as profecias dos santos profetas. Pedro fala isso, não é? E também Cantar de Salomão, e também outros livros, fala que os mandamentos do Senhor, tanto os antigos quanto os nossos, todos são bons. Perguntai pelas veredas antigas qual seja o bom caminho e andai por ele. Aí Jesus diz assim: eu sou o caminho. O pessoal vereda. Amém. Mas lá no Velho Testamento fala de Jesus? Fala largamente de Jesus, né? Nós vemos aqui, né, Josué vindo destruir, né, vindo destruir com o seu povo. Veja que os anjos de Deus, o Espírito Santo fazem essas obras também. E agora, no finalzinho aqui, o Espírito de Deus, o Espírito Santo junto com os anjos serão retirados da terra, e Raab, a igreja, né, vai também ser retirada, ela e a sua família. Glória a Deus. Mas ela teve que se preparar, e a preparação dela foi o cordão, né, escarlate. O cordão de escarlate é um sinal que ficou pendurado na janela para os soldados, os militares, e Josué, que foi avisado, virem, ó, ela naquela janela, naquela casa lá. Ali não entra ninguém, não mata ninguém, né? E o próprio, os espias, acho que foram lá e tiraram ela dali, a família, e conduziram para... Que coisa linda. Eu fico pensando que privilégio aquela mulher teve. Maravilhoso. É interessante, né, essa história. Então quem fosse pego do lado de fora não estaria preparado, não obedeceu o mandamento. É muito rigoroso as coisas de Deus. É muito rigorosa as coisas. Os mandamentos do Senhor são rigorosos. Deus manda fazer uma coisa, tem que ser exatamente como Ele manda. Não procure um meio de agradar a Deus. Faça exatamente como está escrito, e você verá a glória de Deus sobre ti. Amém. O irmão, a irmã vai ver que Deus, Ele cumpre a sua palavra. Não mude, não faça nada diferente. Faça só exatamente como os irmãos estão aprendendo na palavra. E o fim será bendito. A vida do Senhor está próxima e precisamos estar preparados. Ainda quero ler com os irmãos, aleluia, Glória ao Senhor Jesus. É tanta passagem, irmão, que a gente fica assim maravilhado, né, das coisas maravilhosas. 1 Samuel, capítulo 17. Depois de Josué, eu abri em cima. Capítulo 17. O encontro de Davi com Golias, versículo 40 até o 45, diz assim: e tomou o seu cajado na mão, ó, a preparação que Davi fez, e escolheu para si 5 seixos no ribeiro, são pedrinhas redondas, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se via chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante de Golias, né, dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e gentil de aspecto. Sabe que ruivo é aquela pessoa com cabelo bem vermelho? Davi era assim, aquele rapaz, cabelo vermelho, de repente uma sardinha, tinha sardinhas aqui, ele era ruivo. Ele tinha um aspecto bonito, era um jovem bonito, né? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim um paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O resto você já conhece. Bom, vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui. Irmãos, Davi estava confiado em Deus, não no alforje, nem na funda e nem nas pedras. Ele pegou 5 pedrinhas, já falei sobre isso, posso falar novamente o significado das 5 pedras, né? Segundo a história, foi a 5ª pedra que atingiu a cabeça de Golias. A 5ª pedra. Grava essa palavra, 5ª pedra. Bom, então, irmãos, na verdade Golias era um guerreiro,
confiado e preparado na guerra, juntamente com o seu exército. Eles treinavam a guerrear, faziam treinamento. Então ele estava confiado na sua habilidade de guerreiro, e na sua altura e na sua força. Mas ele não sabia que quem estava vindo contra ele não era somente Davi. Davi estava bem acompanhado e ele estava mal acompanhado. Ele estava acompanhado de soberba, de arrogância e presunção. Mas Davi estava confiado no Senhor, estava acompanhado de confiança de Jesus. Ele estava acompanhado de humildade, de certeza de que o Deus de Israel já tinha colocado no coração dele aquela certeza: a vitória é minha. Eu vou vencer você. Não tem jeito. Sabe, naquele momento que você olha a dificuldade, o gigante que vem contra você, e o irmão tem aquela certeza: a vitória, Deus está me dando essa vitória. Vou ganhar essa vitória em nome de Jesus. Mas não vou perder, não vou perder, não vou ganhar. Em nome de Jesus, eu vou ganhar. Em nome do Senhor Jesus. E assim, irmãos, Davi disse aquela palavra: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Ainda tinha um escudeiro segurando o escudo para o Golias, hein? Para defender ali o Golias, para dar escudo para ele, não sei. Então, irmãos, Deus estava presente na situação. Davi se preparou no Senhor. Davi se preparou na confiança no Senhor. Essa foi a preparação de Davi. Ele usou, é claro, o que ele tinha em mãos, o que ele já tinha atacado, um leão e um urso, não é? Tanto é que futuramente no seu exército ele ensinou muitos homens a lançar fundas. Eram perigosas, matavam mesmo. Se pegasse na cabeça, lugares vitais, matavam, porque as pedras eram lançadas numa pedra grande e elas saíam numa velocidade perigosa, né? Que pode penetrar na parte óssea, né, e afundar. Só que aquela pedra foi pelo poder de Deus. O homem deveria ser um homem grande, com um crânio duro, mas quem estava guiando aquela pedra como uma bala, e quem afetou o cérebro dele foi a mão do Senhor. Glória a Deus. Pela mão de Davi. Por isso Davi sabia que ele iria vencer em nome, eu vou contra ti em nome do Senhor. Aí pronto, vai em nome de Jesus. Jesus está presente quando é da vontade do Senhor. É verdade. Mas veja bem que todos dois estavam preparados, cada um de um jeito. Agora, venceu quem estava realmente preparado no Senhor. É exatamente o que vai acontecer ao encontro da igreja com Cristo. Vai no arrebatamento quem está preparado de acordo com a palavra. Quem está se preparando de acordo com as suas denominações, seguindo doutrinas que não estão escritas na palavra do Senhor, vai se dar mal nesse momento. Serão confundidos por Deus, por Jesus, na vida dele. É isso que estão ensinando. Muitas pessoas acreditam que estão preparadas e não examinam as escrituras, não participam dos estudos bíblicos para saber se realmente está certo. Não oram ao Senhor para o Senhor declarar o que estão aprendendo, se está certo ou se está errado. Levam uma vida na confiança de que tudo vai dar certo, mas nós temos que crer no Senhor, segui-lo humildemente, para não sermos confundidos. Aqui nós vemos então que o Senhor deu vitória a Davi, porque Davi estava preparado em Deus, em Jesus, na humildade, na confiança e na certeza de que Deus estava com ele. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda, irmãos, 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Deus é muito bom. Capítulo 1. Ao 15 que diz: e depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio ao arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isto? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho,
são mortos. Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua morte, sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde, e por João, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e matou. E morreu. Amém? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O que nós temos aqui, irmão? Nós temos aqui um jovem cobiçoso de posição e querendo, como diz alvíceras, querendo recompensas. Ele então se preparou. Qual foi a preparação desse jovem? Hã? Mentira, porque ele não fez nada disso. Saul se jogou contra a sua espada. Ele se matou. Esse jovem criou uma mentira, achando que Davi ia dar uma recompensa, porque Davi até então estava fugindo dos termos de Israel. Estava lá entre os filisteus, nessa ocasião aqui. E esse jovem Amalequita era do exército de Israel, não era do exército dos filisteus, não. Ele estava no exército de Israel. Então ele pregou essa mentira, achando que ele ia receber. Então ele se preparou com mentira para ter um encontro com Davi. Assim muita gente está se preparando com mentiras, vivendo uma vida que não é verdadeira, tomando posição em igrejas que Deus não mandou, e quando Jesus vier vai ser confundido. Aqui ele foi confundido por Davi, porque achou que ia receber bênção. Davi mandou outro jovem matar ele. Mata. Tremendo, irmão. Isso aqui é uma revelação que vai acontecer na vinda de Jesus. Porque quem é Saul que está aí pelejando aí? É o diabo. E ele vai estar caindo sobre a sua própria ideia, a sua própria espada. Não é? Suas armas estão furando eles mesmos. Os demônios estão se furando e vão ser furados, até Deus terminar a obra e tirar deles todo o poder. Mas o Senhor Jesus, representado por Davi aqui, aguardando, né, com os valentes que já estavam com ele, e aqueles que futuramente iam passar para o lado de Davi, né, prefigurando os que agora estão aqui, já estão do lado de Cristo, mas ainda não estão junto com ele, somos nós. Porém, muito povo de Deus estão vivendo com mentira, e vão ter um encontro com o Senhor com mentira, uma vida mentirosa, né? Quer ver uma coisa? Eu estou fazendo um estudo, mas eu vou adiantar alguma coisa. Vocês sabem uma maneira de pregar mentira sem ser com a boca? Pregar mentira sem ser com a boca? Glória a Deus. Hã? Uma pessoa que é falsa, ele já está pregando mentira, porque ele prega uma vida que... Porque pregar não é anunciar, e nós anunciamos não só com a boca, anunciamos com testemunho. Uma maneira de pregar mentira é o que as mulheres fazem, e muitos homens fazem. Em cima da cor verdadeira do cabelo, bota uma cor que não é. Está pregando mentira, são mentirosos. E mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Porque a tinta que colore o seu cabelo não é a verdade, é uma mentira que tapa a verdade. A mulher que raspa a sua sobrancelha porque acha que a sua sobrancelha é
inadequada, que Deus fez mal à sua sobrancelha e está feia, está torta. Aí raspa. Aquela sobrancelha produzida é uma mentira. E a pessoa está vivendo mentira, pregando mentira. Aí diante de Davi, quando vier o encontro, vai ser confundido. O Senhor não vai levar. Só se a pessoa for inocente, está se santificando, está naquele percurso de santificação, buscando mesmo, e está na inocência. Mas geralmente a pessoa que está buscando santidade, o Espírito começa a revelar um monte de coisa, principalmente nos últimos dias. Pois Deus revelou que muitos vão entrar para a igreja nos últimos dias, mas não vão no arrebatamento por não estarem preparados. Então esse rapaz aqui, ele criou uma baita de uma mentira, imaginando, irmãos, eu fiquei pensando, o que ele andou pensando, né? É igual o Ramã, né? Estava lá no palácio lá do rei, lá o rei chamou ele: Ramã, que se fará o homem, Ramã, cuja honra o rei se agrada? Ramã logo se preparou: vou falar logo o melhor possível para eu montar logo na mula dele. A mula do rei era uma mula especial, caríssima. De repente poderia ser uma mula branca, que era as mais caras, mais raras. Então, e mandar um dos grandes puxar, né? Aí pensou: isso aí certamente sou eu, já me deu um cargo, né? Presunçoso, mas por azar dele, né? Em maldição. Aí quando ele terminou, ele falou: ó, pega a veste do rei, acho que a coroa também, né? Veste o tal homem e bota na mula do rei, e pega um dos mais nobres, dos mais alto príncipe que tiver aí. E esse príncipe vai puxar a mula e vai pregoar diante dele: assim fará o homem de cuja honra vai sagrar. Que vergonha terrível. Aí o rei: muito bem, tanto você vai apanhar essa mula, pega uma maluquinho, bota em cima da mula e sai por aí na cidade. Falando em outras palavras, né? Falei com as minhas palavras, imaginando eu falando. Muito bem, então você faz o seguinte: você pega a mula, você prepara todinha lá, né? Pega a minha veste, bota no ombro embaixo do que aquele ali, é aquele mesmo. E você sai, porque você é o maior, né? Então, ótimo, gostei da sua ideia. Geazi também, que prometido maravilhoso. Geazi mostrou isso. Justamente. Então, irmão, as pessoas se preparam para ter um encontro com o pai, com a mãe, se preparam na mentira. Como diz o ditado: o mundo da mentira tem perna curta, não vai muito longe. Então, não devemos viver uma vida de mentira. Não devemos estar numa igreja em que a mentira é pregada, ou seja, não é a verdade que está sendo pregada. E os membros andam de qualquer maneira, porque a vinda do Senhor está próxima e cada um dará conta de si. Então eu tenho que analisar a minha vida, eu tenho que examinar as Escrituras para saber se eu estou de acordo com a palavra ou estou de acordo com a igreja. Eu posso estar de acordo com vocês e não estar de acordo com a palavra. Então, é muito triste, irmão, a pessoa acreditar que vai receber é igual os indivíduos, não vou chamar o nome que eu já ia falar, numa empresa, aquele indivíduo que fica ali, né, puxando para o lado, bajulando o patrão e prejudicando os outros funcionários. Ele vive uma vida de mentira, porque aquilo não é o natural dele, porque ele não é bom assim. Ele só faz por interesse. É chamado de hipócrita. Então ele prega mentira, ele é um mentiroso. Aí quando você vê assim: ficaram de fora os mentirosos. Aí você está usando uma mentira na vida e você é um mentiroso, não está sabendo. Mas agora está sabendo, porque eu estou declarando isso. Deus me revelou isso lá em Nabucodonosor, lá em Lagoa do Barro, em Pernambuco, a respeito de falar sobre isso. Os pregadores mentirosos na face da terra. Tem muito mentiroso na face da terra, que não mentem com a boca, mas mentem com a vida, com o próprio testemunho. Usam mentiras e não se dão conta, né? Não se preocupam com isso. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Então, irmãos, está aí a palavra do Senhor. A outra passagem já é suficiente que nós estamos estudando. E os irmãos, com esses estudos, os irmãos analisem bem. É suficiente o que estudamos para percebermos como tem gente que se prepara de forma errada. Só os mais temerosos que aceitam se preparar de acordo fielmente com o que Deus ensina. E assim sejam os irmãos, até a hora do arrebatamento da igreja, está muito próximo. Tem muitas denominações, tem muitos evangélicos que estão se preparando para a vinda do Senhor de forma errada e acreditando que vão subir. Meus irmãos, nós estamos orando para Deus despertar os crentes desviados dentro das igrejas.
Tem muitos crentes desviados dentro das denominações, fora da palavra, seguindo a igreja, a religião e não seguindo a palavra. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.